Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, gostaria de fazer uma reflexão, um estudo sobre uma atitude específica da vida de Ló e logo mais iniciaremos com oração. Peço que desde já aquele que puder colaborar conosco, curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar a mensagem de Deus. Logo mais nós iniciaremos com uma oração. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos tem dado. Nos perdoe por nossas falhas e pecados. Nos ajude a entender a Tua mensagem. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então, nós vamos aqui começar com o fato. A história está em Gênesis 19 e diz o seguinte: Vieram os dois anjos a Sodoma. À tarde estava Ló sentado à porta de Sodoma, E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Então Ló, nós vemos aqui que ele era uma pessoa que ele oscilava entre o certo e o errado. Então ele temia Deus, ele enxergava pessoas, enxergava quando era um servo de Deus, quando eram os anjos, mas esse mesmo Ló, ele foi ambicioso quando seu tio propôs para ele o local para a escolha, depois ali do conflito, pelo fato dos dois terem conseguido muita coisa. Depois ele foi resgatado pelo seu tio, voltou para Sodoma, um local que quando ele foi, a Bíblia já fala que as pessoas de Sodoma eram más e grandes pecadoras contra o Senhor. E ainda assim, ele sabendo disso, ele foi para lá, e depois do resgate ele voltou para lá. Então veja que ele oscila entre o certo e o errado, e ele tem uma espécie de um caráter volúvel, né? E diz: Eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo, passai nela à noite e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram: antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, cozeu bolo sem levedura, e comeram. Antes que se deitasse, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Então veja, ele sabia que isso era uma perversidade, ele sabia o que eles queriam fazer com esses homens, que eram anjos de Deus, que estavam lá em forma de homens. Ele sabia que isso era uma perversidade, ele sabia que isso era errado. Não façais mal. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Ou seja, ele permitiria que esses homens fizessem com as filhas uma perversidade ainda maior do que eles queriam fazer com esses homens. Porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Olha que situação absurda que nós chegamos, né? Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz, faremos a você pior do que a eles. Então, agravou a situação. Ou seja, fica evidente aqui que não havia nenhuma manifestação divina aqui, não foi conselho de Deus que ele seguiu as ideias da cabeça dele. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os dois visitantes agarraram Ló, puxaram para dentro, fecharam a porta e depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. E aí eles pedem para que ele chame as pessoas. Os genros não acreditam em Ló, né? Acham que ele estaria ali talvez brincando, né? Não levaram a sério, mesmo diante da seriedade da situação. E ao raiar do dia insistiam com Ló: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, né? Tendo ele hesitado, ou seja, mesmo diante de tudo isso ele hesitou, e os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à
força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Então, essa é uma história bastante grave que nós temos na Bíblia. Agora, o mais grave do que isso, é verificar que existe uma defesa para isso, dizendo que, na realidade, ele teria agido de maneira correta. Eles teriam feito o correto. Então, as filhas de Ló, eu vou pegar aqui uma outra parte de um outro local. Mas nós vamos voltar aqui. Vou pegar essa parte aqui, uma parte posterior que eu vou ler, e estava só separando, então vamos continuar aqui. Primeiro argumento é de que as filhas de Ló eram promíscuas, e haveria vários tipos de promiscuidade além da sexual. Não sei exatamente, né, que tipo de promiscuidade essas pessoas veriam além desse aspecto, mas elas eram promíscuas e além da promiscuidade sexual haveria outras. Nós lemos, evidentemente, lá, o texto deixa claro que elas eram virgens, então elas não tinham nenhuma promiscuidade no aspecto sexual. Mas elas eram promíscuas em outros aspectos. Mas será que isso daria direito ao pai de fazer isso com as próprias filhas? Vamos ver. E o segundo ponto, que há coisas não aceitáveis, mas toleráveis diante de Deus. Que Deus não aceita, que não são aceitáveis, mas Deus pode tolerar. E será que dentre essa, ainda que isso exista, né, nós admitamos isso, será que condenar as filhas a esse tipo de situação seria tolerável diante de Deus? Que alguém voluntariamente colocasse as filhas nessa situação? Então é isso que nós vamos ver aqui em alguns textos da Bíblia, e aí cada um de nós poderá tomar suas conclusões. Vamos então, iniciamos com Mateus. Aqui. Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles. Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se faz humilde como essa criança é maior no reino dos céus. Então, Jesus está dizendo que existe um valor muito grande para as crianças, os filhos, ainda que não sejam filhos e filhas. Que dirá filhos e filhas? Veja que não faz sentido, tendo em mente essa fala de Jesus, por exemplo, admitir que Deus toleraria que os pais condenassem os filhos a uma maldição como aquela, né, de entregar os filhos para serem abusados, como seria o caso de que Ló estava fazendo com as suas filhas. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então veja, se elas tivessem alguma promiscuidade, em primeiro lugar, isso teria sido, em parte, responsabilidade do próprio Ló, que levou as filhas lá, sabendo, a Bíblia já disse, quando ele foi para lá, já havia dito que eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, um dos principais responsáveis por qualquer promiscuidade que as filhas tivessem seria do próprio Ló. Segundo ponto, ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que elas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. Então, Jesus está deixando evidente aqui que o principal responsável pelo tropeço seria o próprio Ló. Primeiro, por levar as filhas e educar num ambiente desse. E segundo, por usar essa suposta condição das filhas como justificativa para entregá-las para serem prejudicadas dessa forma tão grotesca, né? Agora vamos para Êxodo. Vamos lá. Êxodo 22:16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará e tomará por sua mulher. Se o pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará a ele em dinheiro conforme a dote das virgens. Então veja, se o pai é responsável diante de uma situação dessa, que dirá na situação do pai fazer o que Ló fez com suas filhas? Então veja, cada vez que nós estamos lendo a Bíblia,
mais distante nós estamos dessas afirmações que seriam as filhas de Ló eram promíscuas, então nós estamos vendo que isso não justificaria a atitude dele de forma alguma, e que há coisas não aceitáveis, mas toleráveis diante de Deus. Nós estamos vendo que essa não é uma coisa tolerável diante de Deus, que ele está constantemente dizendo que isso é causa, inclusive, de perdição para aquele que vier a ter esse tipo de atitude. Então vamos lá, agora para Êxodo 23. Bom, um outro ponto que foi colocado também. Isso era um costume na época, era um mau costume na época. Bom, vamos ver se o fato de algo ser um costume na época, vamos até colocar aqui, né, mais uma afirmação que não se sustenta, né? Era um costume. Então, por ser um costume, isso seria tolerável, aceitável, nem uma coisa nem outra, né? Biblicamente, nem uma coisa nem outra se justificam, né? Então, isso é tão preocupante, né? Que haja pessoas dentro da nossa fé que têm esse tipo de pensamento, que nós ficamos, né? Ou seja, da nossa fé específica, como na igreja, de onde eu ouvi isso, ou seja, na nossa formação cristã. Vamos lá. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Então, a Bíblia está deixando evidente aqui que não é porque algo é um costume que eu vou seguir a multidão para fazer isso, porque todo mundo está fazendo. Não é o fato de todo mundo fazer que vai tornar o errado certo. Nem numa demanda falará tomando parte com a maioria para torcer o direito. Então não é para fazer isso. Evidentemente não é para fazer isso. Levítico. Não contaminarás a tua filha fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade. Que é justamente o que ele estava fazendo. Mas veja que ele não estava fazendo com que a filha prostituísse, ele estava obrigando as filhas a passarem por uma situação que obviamente não era da vontade delas, não é? Agora, Levítico, nós já vimos. 1 Timóteo 5. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras. Então veja, se ele está falando isso de pessoas adultas, viúvas, o que dirá de jovens, como era no caso das filhas de Jó. Então, se ele fala que os que não têm cuidado dos seus, principalmente da família, negou a fé e é pior que o infiel, será que Deus toleraria e aceitaria aquele tipo de atitude, colocaria como correta aquela atitude de Ló? Evidente que não. Evidente que essa atitude de Ló não é correta diante de tudo que nós estamos lendo até agora. 1 João, capítulo 1, verso 3. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, essa não seria a atitude correta de Ló. A atitude correta de Ló seria o quê? De proteger as filhas. Ele poderia até se preocupar em proteger aqueles homens, mas não abrindo mão da proteção de suas filhas. Vamos lá então, Efésios. Aqui eu vou só ler o contexto de 1 João. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitando, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nem homicida terá a vida eterna permanecendo nele. Então veja, não tem como ajustar a conduta de Ló a algo justificável diante de Deus. Não existe diante de tudo que nós lemos até agora. Efésios 5:25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então veja que não existe nada que justifique a atitude de Ló. Que Jesus, quando ele fala dos maridos para com as mulheres, obviamente isso também vale para os filhos, eles devem amar os filhos e proteger os filhos também, e vice-versa, né? Os pais devem proteger os filhos. Então veja, em todo local que nós olhamos para a Bíblia, não existe nenhuma justificativa para essa atitude.
Agora vamos aqui para um livro de uma parte de Ellen White, Mente, Caráter e Personalidade, que está em Patriarcas e Profetas, página 167 e 168. Apenas pouco tempo habitou Ló em Zoar. A iniquidade, aumentar um pouco aqui, a iniquidade prevalecia ali como em Sodoma, e ele temeu ficar pelo receio de ser destruída a cidade. Não muito tempo depois, Zoar foi consumida, conforme fora o intuito de Deus. Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna, despojado de tudo aquilo por amor de que ousara sujeitar sua família às influências de uma cidade ímpia. Então, veja, ele causou a ruína da sua família. Em parte, né? Em parte ele causou, ele foi um dos responsáveis. Mas a maldição de Sodoma seguiu mesmo ali. A conduta pecaminosa de suas filhas foi o resultado das más associações naquele vil lugar. A corrupção moral se entretecera de tal maneira com o caráter delas que não podiam discernir entre o bem e o mal. A única posteridade de Ló, os moabitas e amonitas, foram tribos vis, idólatras, rebeldes a Deus, inimigos cigadais de seu povo. Bom, veja que não há justificativa para a atitude que Ló teve. Veja, eu tomo uma atitude errada, grande parte dessa minha atitude faz com que minhas filhas vão para o caminho mau. Veja que elas, no ambiente em que as pessoas eram sexualmente promíscuas, as filhas dele eram virgens, então as filhas dele estavam se poupando, as filhas dele estavam buscando, estavam ali, ele falou com os genros, então veja, ele tinha ali pessoas a quem elas estavam prometidas e assim, ainda assim elas eram virgens, então elas não tinham promiscuidade no aspecto sexual, isso foi algo que ocorreu depois, então não havia justificativa alguma para ele, havia um outro tipo de promiscuidade, qualquer que fosse, isso não justificaria ele como pai ter a atitude que ele teve. Então veja, é muito preocupante que nós vejamos cristãos defendendo esse tipo de atitude, querendo dizer que esse tipo de atitude é correta, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Geralmente isso não tem amparo bíblico. Quando a gente vai conversar com essas pessoas, nós vemos que elas não têm amparo bíblico, elas jogam na imprecisão, não, mas essa é a sua opinião, mas tem outras, etc. Pode ter diversos, mas não é isso que a Bíblia diz, não é esse o apoio. A pessoa pode até dizer, na minha opinião, eu acho que está certo, mas ele não pode querer justificar isso dizendo que Deus aprova esse tipo de coisa, porque foi um costume, porque as filhas já tinham algum tipo de promiscuidade. Não, elas eram virgens, inclusive. E elas estavam prometidas, ou seja, mesmo estando prometidas a homens ali naquele ambiente ímpio, elas estavam ali virgens. Então veja, não há justificativa para, e ainda que não fosse, isso não daria direito a ele de fazer o que ele fez, a proposta absurda que ele fez. Então nós devemos tomar muito cuidado. Esse tipo de imprecisão, ele geralmente tem sido pregado em igrejas mais liberais, em ambientes mais liberais que rejeitam a Bíblia como sendo a palavra de Deus. No máximo eles dizem que ela contém alguma parte da palavra de Deus. Alguns dizem que a Bíblia é mero produto cultural. Agora, quando nós vemos isso em ambientes em que as pessoas dizem que têm a Bíblia como sua regra de fé e prática, isso é muito preocupante, que mostra que elas não estudam, isso mostra que elas não têm compromisso com o que está ali, que elas querem adaptar o que está escrito às suas próprias vontades. Isso é muito perigoso. Espero que tenha sido útil, que nós possamos ficar alertas e nos preparar para enfrentar esse tipo de problema. Convido para uma oração final. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Pai. Que o Senhor nos auxilie, nos fortaleça, nos dê a sabedoria para resistir aos males que cada vez estão aparecendo. Pessoas com comichões nos ouvidos, querendo ouvir o que lhes agrada, pessoas dispostas a ensinar coisas contrárias às Escrituras. Que o Senhor nos auxilie. Já está muito difícil defender diante daqueles que não creem abertamente. Estamos diante daqueles que dizem crer e estão deturpando a palavra com pensamentos cada vez mais perigosos para a sua causa. Que o Senhor nos auxilie, nos livre de todos os males, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo estudo.